Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 13. Abre aí sua Bíblia em Mateus 13. Nós leremos muitos versículos aqui de Mateus 13, tá bom? Então fique atento, tá? Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 23. Mateus 13, de 1 a 23, uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, chamada de a parábola do semeador, por outros chamada de a parábola dos solos, por outros ainda chamada a parábola da semente. Mas, em geral, as Bíblias trazem escrito que é a parábola do semeador. Mateus 13, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra, e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos se aproximaram e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas não a eles. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantidade, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eles falam por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Mas bem-aventurados os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Quanto à semente que caiu em boa terra, é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Este produz uma colheita de 100, 60 e 30 vezes mais. Você já se arriscou a fazer um bolo? Olha, eu faço algumas coisas na cozinha, gente, mas eu nunca tentei fazer bolo. Eu tenho medo de bolo. Sabe por que eu tenho medo de bolo? Porque quando eu vou fazer alguma coisa na cozinha, a gente estava no caminho aqui conversando e eu falei que eu fiz uma carne de panela ontem, né? Tá uma delícia a carne de panela, irmãos, uma delícia, tá bom? Vocês não vão comer porque ela já acabou, mas tá uma delícia, estava, né? Uma delícia. Eu coloco a carne lá, eu coloco o tempero, eu faço todos os processos e tal, e quando eu abro a panela de pressão, no final, tem uma carne de panela. E tá uma delícia. Mas bolo é engraçado. Que você põe as coisas, faz do jeito certo, põe na forma, põe no forno, tira, e na hora que vai desenformar, o que acontece? Só Deus sabe. Só Deus sabe. Pode sair um bolo maravilhoso, delicioso, como os que a Fátima faz e traz aqui aos domingos pela manhã. Você não vê na IBD, perde.
né? Ou pode sair solado, né? Ou pode sair cru. Ou pode sair de todo, pode sair, sei lá, é um mistério, pode ser um coelho de lá de dentro, não sei, pode sair qualquer coisa. E eu fico pensando que pior ainda é outro tipo de coisa, por exemplo, pudim. Eu fico vendo vídeo na internet de gente desinformando pudim. E é muito legal, porque é sempre um mistério, né? É o meu tigrinho, né? Eu não aposto nada, mas eu fico vendo, será que esse bolo vai dar certo ou vai dar errado? O pudim às vezes sai lindo, e às vezes ele sai plá. Às vezes ele sai lisinho, às vezes ele sai furado. Né, Valtinho? Valtinho já me explicou que até o clima influencia no pudim, né, Valtinho? Que no frio o pudim sai melhor. Você sabia disso? No frio sai melhor. Então põe ar-condicionado lá na sua cozinha. Um negócio desse, não foi? Não? Ao contrário? Então já, tá vendo? Por isso que não dá certo. Eu entendi tudo errado. Gente, mas não é uma coisa, você põe tudo ali e você fala, por que não dá certo? Por que não dá? É um mistério, é um mistério. Para mim, vocês que entendem de cozinha e acertam sempre, para mim vocês dominam assim uma arte mágica, tá bom? É alguma coisa assim. O que isso tem a ver com o texto que a gente acabou de ler? Muito pouco, mas alguma coisa tem a ver. É que esse fenômeno, dessa decepção com um bolo que não fica bom, ou com um pudim que desmancha, é mais ou menos o sentimento que os discípulos tinham quando essa parábola foi dada por Jesus. E quando esse pessoal, e para resolver de fato, esse tipo de incômodo, não com um pudim de fato, mas com o reino de Deus. Com o reino de Deus. Veja, pensa comigo. O povo de Deus, desde o Antigo Testamento, está na grande expectativa da manifestação da plena justiça de Deus no mundo. Uma expectativa que vai sendo prometida por Deus e vai sendo cumprida pouco a pouco. Cada cumprimento um pouquinho mais profundo e um pouquinho mais abrangente. Então há uma promessa de Deus de redenção lá para Adão e Eva. E aí ele renova essa promessa lá para Noé. Ele renova essa promessa lá para Abraão. E ele renova essa promessa no Êxodo, levantando um libertador, tirando do Egito esse povo, e faz uma promessa: o meu reino estará sobre vocês, lá na terra que eu darei. Vocês vão chegar na terra, vocês vão se estabelecer na terra, e eu vou reinar sobre vocês a partir da lei que eu vou dar. Maravilhoso. E aí o povo chega, mas a cada promessa e a cada cumprimento há também uma frustração. Há também uma frustração. Então lá, uma promessa para Noé, mas logo em seguida ele já tem um problema com o filho dele. Há uma promessa para Abraão, mas não passa muito tempo para ele ter problemas também, e para os descendentes terem problemas e terem que ir para o Egito. E ficam distantes da terra que Deus prometeu para Abraão, quando Jacó vai para o Egito com seus filhos. E depois voltam, e tem uma grande promessa do retorno, e voltam, e se estabelece na terra com maravilhas de Deus, que abre mar, derrota exércitos, e faz uma maravilha, derrama maná do céu, é incrível. E aí chega na terra e fala, agora sim. E aí já vem pecado, e aí vem o período dos juízes, e aí vem um monte de tragédia. E aí Deus promete, não, eu vou trazer libertação para vocês. E eles pedem, não, Senhor, a gente quer um rei. Aí vem Saul, terrível, Deus fala, não, vou dar um rei melhor. E dá Davi. Depois dá Salomão. E depois, divisão do povo. Cai de novo. E depois da divisão, Êxodo, o povo é levado. Ou Êxodo não, exílio, desculpa. O povo é levado para a Síria, para a Babilônia. Abandona a terra. Mas aí vem promessa dos profetas, eu vou trazer de volta. Jeremias fala, olha, 70 anos, mas eu vou trazer de volta. E traz o povo de volta, agora sim, vamos lá. Aí já vem o profeta dizendo, mas tem que construir o templo. Aí constrói o templo, agora sim, mas já chora porque o templo não era do tamanho do outro. E é um misto de cumprimento e frustração, cumprimento e frustração. Mas vem uma promessa no Antigo Testamento dizendo, o reino de Deus se fará presente. E eu escreverei minha lei nos corações. E haverá uma renovação de todo mundo. E as crianças até os velhos profetizarão. E haverá o próprio Espírito de Deus, e haverá o dia do Senhor, e haverá a manifestação plena do reino. E virá um ungido, o Messias. E o seu reino jamais terá fim. E aí começa essa expectativa messiânica. E aí vem Jesus. E Jesus chega. E ele começa o seu ministério. E ele começa a pregar. E ele começa a chamar pessoas para estar com ele. E ele começa a realizar curas. E aí João Batista manda um dos seus discípulos e fala assim, Senhor, é você mesmo ou tem que esperar outro? Ele fala, olha o que você está vendo.
os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. É o reino de Deus, chegou. Todo mundo, uau, o reino de Deus chegou. Jesus entra em Cafarnaum falando isso. É chegado o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam. E aí pessoas começam a se juntar a Jesus, especialmente 12 homens que fazem parte desse grupo mais próximo de Jesus. Gente que abandona tudo para andar com Jesus. E Jesus sai pregando. E algumas pessoas ouvem e se unem a Jesus. Outras pessoas não ouvem, se afastam de Jesus. Outras pessoas ouvem, se aproximam de Jesus, mas aí quando o bicho pega, se afastam de Jesus. E aí os discípulos estão esperando. E passa o primeiro ano, e nada de Jesus entrar em Jerusalém, chutar Pilatos e sentar no trono. E aí passa o segundo ano. E passa mais tempo. E aí os discípulos começam a ficar, mas Senhor, cadê o reino? Senhor, tudo que a gente esperou esses séculos todos era você, e você chegou, e agora? Cadê? Por que não é avassalador? Por que quando você fala para os nossos mestres, os fariseus, eles não se arrependem, não se convertem a você? Por que eles resistem? Por que eles vão contra você? Por que quando você chega no templo, os sacerdotes não pegam, se ajoelham, começam a te adorar e abandonam o sacrifício e falam, aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Por que isso não acontece? Senhor, por que a gente não vê o reino acontecendo? E aí o Senhor Jesus dá uma série de parábolas tentando explicar por que isso não está acontecendo. E essas parábolas guardam uma relação entre elas. Elas falam sobre a semente que cai, mas cada solo reage de uma maneira diferente. Ela fala do joio que precisa crescer. Ela fala do grão de mostarda que é pequenininho, no início você não vê, mas no momento certo ele dá um grande fruto. Ele fala do fermento que se coloca lá no meio do bolo ou no meio do pão. E você não vê como ele age, mas de repente quando você tira, surpresa, ali está. Os discípulos estão no sentimento de que desinformamos a profecia e o bolo está solado. E Jesus está falando, não terminou ainda o processo. E eu acho que esse tipo de pensamento, e esse tipo de reflexão, e esse nosso encontro com essa parábola, é muito propício para o nosso tempo. É importante que nós nos voltemos para esse tipo de entendimento no tempo que nós vivemos. Porque nós também vivemos na expectativa de uma realização mais ampla do reino de Deus. E eu sei, quando nós falamos da realização ampla, plena do reino de Deus, nós estamos falando do fim dos tempos, nós estamos falando de algo que Deus vai realizar. Da Jerusalém que desce do céu, do reino de Deus manifestado de maneira perfeita entre nós. Mas há uma frustração prévia. E eu não sei se os irmãos partilham comigo essa frustração, mas eu acho que sim. A frustração de nós vermos o Evangelho de Jesus Cristo sendo pregado e parece que o bolo está solado. E parece que o pudim está cru. Que é a palavra de Deus sendo pregada. E a gente não vê os frutos aparecendo. A gente não vê os frutos. A gente não vê a transformação profunda que nós esperaríamos de um povo, de fato, ajoelhado e quebrantado diante de Deus. Eu convido os irmãos a participarem da reflexão sobre esse texto com esse coração. O coração de quem sabe que a semente é poderosa, mas por algum motivo nem sempre ela dá os frutos que se esperam dela. Essa frustração de quem, na expectativa da infância, expectativa que eu tinha como criança, de ver a pregação do Evangelho ampla no nosso país, e as igrejas crescendo e alcançando tantos lugares, eu que não raras vezes era o único crente da minha classe, e agora eu dou aula para classes na escola, onde às vezes a maioria é crente. Algo inimaginável na minha infância. E essa expectativa que não veio acompanhada dos frutos que nós esperávamos. Essa frustração. E talvez nessa parábola nós encontremos por que isso não acontece. Isso não acontece por uma falha na semente. Isso acontece por questões do solo. A semente, obviamente, é a palavra de Deus,
sendo proclamada. E os solos são os tipos de pessoas que recebem essa palavra. Não tipo no sentido de que são formas imutáveis como essas pessoas estão vivendo. Não é isso. Eu sei, e você precisa entender isso, toda ilustração, toda parábola, ela tem os seus limites. É errado nós identificarmos ou nós pensarmos nessas parábolas de uma maneira determinista. Quem é solo duro, não tem jeito. Não é isso. Esse não é o propósito dessa parábola. Jesus está falando sobre o que acontece com o evangelho. Por que o evangelho não dá fruto em todo lugar? Por que ele não dá fruto em toda pessoa? É isso que Jesus está explicando. Ele não está falando que a pessoa que é solo duro nunca pode ser solo bom. Não existe esse tipo de linguajar nessa parábola. Tudo bem? Não é determinista essa parábola. Ela só tem uma maneira de trazer essa nossa reflexão. Então nós chegamos nessa parábola e pensamos, olha só, ela está falando de gente em que o evangelho não prospera. E essa parábola, ela traz alguns solos aqui, né? No caso, 4 tipos de solo, onde a semente cai. E graças a Deus o Senhor Jesus Cristo explicou cada um deles. Eu acho que esse é um dos motivos pelo qual essa parábola é tão popular, porque ela vem explicada. Porque tem parábola que não vem explicada, aí cada um fala uma maluquice, né? Mas essa aqui já vem explicada, quase não tem trabalho, né? O pregador fica tranquilinho para falar, porque está explicado aqui por Jesus. O Senhor Jesus Cristo fala de 4 solos aqui. E o primeiro desses solos, dos quais ele fala, é a própria beira do caminho, onde a semente cai. Ela parece ser uma semente que cai sem nem estar intencionalmente lançada. Versículo 4 fala, enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Não é um solo propício para a semeadura. É um solo pisado, batido. E Jesus explica, essas são as pessoas que não entendem, ou as pessoas que não creem. Peraí, mas as pessoas que não entendem ou não creem? Porque são coisas diferentes. São coisas diferentes, mas nessa parábola essas coisas têm uma conexão. Veja, os discípulos não chegam a Jesus pedindo para ele explicar a parábola, eles chegam a Jesus perguntando por que ele fala com parábolas. E o que Jesus fala para esses discípulos é algo surpreendente. Ele diz, eu falo sobre parábolas para que eles não entendam. Eu falo para que eles não entendam. Jesus, que legal, né? Você fala para que eles não entendam. É para isso mesmo, né? Diz que quando Carlos Drummond de Andrade compôs o seu poema No Meio do Caminho, né? Esse é o nome, né? No Meio do Caminho. Ele compôs e uma vez numa entrevista um jornalista perguntou para ele, Drummond, o que significa esse poema? Ao que Drummond respondeu, eu já tive o trabalho de ter que compor o poema, ainda vou ter que ter o trabalho de explicar para você. Parece que Jesus está meio assim, ô discípulos, eu já tive o trabalho de contar a parábola, eu vou ter que ter o trabalho de explicar também? Não, eu conto que é para não entender mesmo. Não parece que é isso? Mas obviamente não é isso. E obviamente não é isso por alguns motivos. Primeiro, porque Jesus explica a parábola. Se fosse para não entender, ele não explicava. Inclusive, ele explica a parábola, enquanto explica, fala, a vocês foi dado entendimento. Então eles tinham entendimento, e Jesus explica para eles, a vocês foi dado entendimento, a eles não. Segundo motivo é porque, não raras vezes, Jesus conta parábolas, e essas parábolas são compreendidas pelos seus ouvintes, mesmo ouvintes que não são seguidores de Jesus. Então o que significa Jesus pregar para que não entendam? É que, meus queridos, parábolas não são meras alegorias. Há parábolas que são alegorias. Mas, em geral, as parábolas não são alegorias. A maior parte delas não é uma alegoria. A parábola não existe para te fazer identificar os seus símbolos e conectar com outros elementos, o que é uma alegoria de fato, né? Então, se você vai lá ler, por exemplo, o livro Revolução dos Bichos, George Orwell, é uma alegoria. Cada personagem lá representa ou um indivíduo ou uma classe da sociedade. É uma alegoria. Mas as parábolas de Jesus não funcionam meramente dessa forma, ainda que algumas funcionem de forma alegórica.
As parábolas de Jesus, elas não pedem que elas sejam meramente decifradas, que a gente entenda e fala, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Muito mais do que isso, as parábolas de Jesus são histórias que nos colocam na posição de tomar uma decisão. E a incompreensão dos que ouvem as palavras não vem pelo fato de que eles não podem entender nem as palavras de Jesus, porque eles entendiam, Jesus estava falando na língua deles. Se fosse para não entender, Jesus podia falar em outra língua. Ele estava falando a língua deles, eles entendiam. E nem entender o sentido da palavra, porque até a gente entende, a maior parte das parábolas a gente entende. Eles são incapazes de entender porque eles são incapazes de crer. E eles são incapazes de crer porque eles são incapazes de, pela fé, tomar a decisão que a parábola provoca neles. Por exemplo, Jesus vai e conta a parábola do bom samaritano. E o que aquilo provoca? Provoca a necessidade de considerar todas as pessoas um próximo a ser amado, para além das fronteiras do povo de Israel. Os que entendem a parábola entendem como? Só entendem na cabeça? Não, entendem agindo. Então quem são os que não entendem? Os que não vivem, os que não agem. Sendo assim, meus irmãos, esse primeiro grupo, aqueles que recebem a semente e não entendem, são aqueles que não creem. E de fato, todos nós sabemos disso, nós pregamos o evangelho e nem todos creem. E isso aconteceu no período apostólico, isso aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele pregava o evangelho e nem todos criam. Ele pregou o evangelho na sua terra, lá em Nazaré. E não creram. E diz o texto bíblico lá no evangelho de Marcos, que ele não pôde fazer muitos milagres ali, porque não criam. Se o próprio Senhor Jesus pregou e eles não creram, o problema não está nem no semeador, nem na mensagem, nem na semente. Então esse primeiro grupo talvez não se aplique a nenhum de nós, porque nós cremos, amém? Nós cremos. Não se aplica a nenhum de nós. Mas há um detalhe muito interessante nesse primeiro grupo. A semente cai na beira do caminho, as aves vêm e tomam a semente, comem a semente. E na explicação, o Senhor Jesus Cristo diz no versículo 19, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Arranca o que foi semeado no seu coração. E por maligno, o Senhor quer dizer maligno mesmo. Satanás e os seus anjos. O Senhor está falando que a pregação do evangelho do reino é uma batalha espiritual. Que não é interessante para os poderes do maligno que a mensagem do reino seja pregada. Que não é da vontade do inimigo das nossas almas que a mensagem seja pregada. Mas é da vontade de Deus. E se é da vontade de Deus, a gente prega. E aí, gente, tem mais um problema nisso. Porque, de fato, nós, nesse primeiro lugar, nós não somos o solo, porque nós cremos. Mas nós podemos, em alguma medida, nos identificar com o semeador. Não exatamente com esse semeador, mas com a postura de quem semeia. E se não semeamos, meus irmãos, a gente está deixando a vida do maligno muito fácil. Porque ele não precisa nem arrancar nada do coração de ninguém. Se a gente não semeia, a gente não chega a lançar a palavra de Deus, nem num solo ruim, quanto mais num solo bom. Ou seja, meus queridos, se nós não somos proclamadores do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o diabo já está ganhando. O diabo já está vencendo. Precisamos proclamar. Precisamos anunciar. O reino de Deus, de fato, chega em alguns lugares onde ele não é recebido com fé. E ali ele não dá frutos. Mas há os outros solos. E com esses nós podemos nos identificar mais. Porque nos outros solos há um nascimento. A planta germina. Então nós não estamos falando de gente que negou de cara. Nós estamos falando de gente que participa.
e de grupos que são como grupos que aqueles discípulos poderiam conhecer. E não só os discípulos que andaram com Jesus, e não só aqueles outros dezenas, centenas e milhares de pessoas que andaram com Jesus no seu ministério encarnado, mas também os leitores do Evangelho de Mateus, 30 anos depois de Jesus ter morrido, ressuscitado e subido aos céus. Gente que eles viram chegar na igreja, estar convivendo, e depois se afastar, e voltar às velhas obras, ou voltar às velhas práticas religiosas, ou voltar à antiga fé. Gente que se aproxima de Cristo, faz testemunho, às vezes se batiza, mas depois vai embora. E há 2 solos aqui identificados com esse tipo de gente. Um deles é o do terreno pedregoso, em que a semente cai, mas o terreno é pedregoso. E por que o terreno é pedregoso? Superficial, nasce rapidamente, mas logo depois já morre. Nasce rapidamente, recebe com alegria. Está dizendo ali no versículo 20. Quanto a semente que caiu em terreno pedregoso, este é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Rapidamente se aproxima da fé, rapidamente se aproxima de Deus, se aproxima da convivência com a igreja. E você já começa a ver folhinhas que anunciam frutos futuros. Mas não chega a dar fruto. Porque seca. E seca por quê? Porque o sol nasce e seca. Mais uma coisa importante aqui, Jesus Cristo não está dando lições de botânica, nem de agricultura para nós. Ele está falando a partir do pensamento e da mentalidade das pessoas da sua época. Uma das características dos ensinos de Jesus, especialmente os seus discursos em parábolas, é o cenário predominantemente rural desses ensinos, diferente das figuras que Paulo usa. Paulo costuma usar figuras mais urbanas, por exemplo, muitos correm no estádio, eu luto, a luta ali é luta contra o próprio corpo, eu luto como alguém num circo ali lutando, são fenômenos mais urbanos. Paulo é mais urbano, Jesus trata de assuntos mais rurais ou de imagens mais rurais. Então não adianta Jesus começar a falar, por exemplo, de semente transgênica, porque ninguém ia saber o que é isso. Não existia esse tipo de coisa na época. Nem de agricultura orgânica, porque toda agricultura era orgânica. Não é essa a questão de Jesus. Ele vai falar dentro do entendimento da época. Então ele fala, olha, era raso, era pedregoso, nasce rapidamente, o sol vem, seca e morre porque não tem raiz em si mesmo. E esses são aqueles que recebem rapidamente, mas eles são afastados de Deus pelo quê? O que é esse sol? Jesus explica. Esse sol são as tribulações e a perseguição por causa da palavra. Versículo 21. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo o abandona. Uma realidade, meus irmãos, que acontece e que acontecia com aquelas pessoas. O Evangelho de Mateus é bastante preocupado com isso. Vários momentos Jesus fala sobre o fenômeno da perseguição, que eles seriam perseguidos, que eles enfrentariam perseguição e que era importante e necessário que eles estivessem firmes, que eles soubessem que Jesus já sabia que isso tudo ia acontecer e já tinha anunciado. Mas isso também acontece conosco. E isso acontece quando os aspectos superficiais da fé são rapidamente adotados por nós, mas essa fé não suporta os desafios mais profundos. Há muitos aspectos superficiais da vivência evangélica que são atraentes hoje. Você forma um grupo. Você faz parte de alguma coisa. Você encontra uma comunidade com uma certa expressão pública. Você se alinha em outros fenômenos culturais quando você se torna um evangélico. Você desenvolve uma série de sinais sobre a sua própria vida. Eu sou evangélico, então eu faço isso, não faço aquilo, sou dessa maneira, não sou dessa forma, voto de um jeito, não voto de outro. Uma série de sinais que você manifesta no mundo só pelo fato de ser evangélico. Canta essa música, não canta outra. Eu adoro aquele vídeo da menina que está dançando a música da Katy Perry no quarto e chega alguém com o celular assim, ela olha e fala assim, você está filmando? Eu sou da igreja!
Aspectos superficiais da fé. Suporta o primeiro estágio. Não é comido pelas aves. Cresce rapidamente. Se torna uma planta rapidamente. Se envolve rapidamente. Rapidamente dá testemunho público. Rapidamente. Mas quando a tribulação chega, quando o preço é cobrado, rapidamente abandona também. Há um fenômeno de celebridades sendo batizadas em igreja. E logo que são batizadas, postam nas redes sociais. Há um fenômeno acontecendo assim. Aí ele coloca lá, tive uma experiência com o meu Salvador. Estou com Jesus Cristo, minha vida foi transformada. E rapidamente essas celebridades que já têm o seu grupo, o seu séquito digital, os seus fãs e seus seguidores, começam a receber reações e comentários. Eu não acredito. Ah, sério que agora você vai se tornar alguém beligerante, vai se tornar alguém, né? Sei lá, tantas coisas que vai colocar. Eu não acredito nisso. E começa a diminuir o número de seguidores na rede social. E começa a aumentar também, né? Porque aí os evangélicos começam a seguir e outros começam a... E começa a trocar o público. E aí essa pessoa quer ficar com um pé numa coisa e um pé na outra. E o que ela guarda de ser evangélico? O que é superficial, os compromissos mais profundos, os prejuízos de assumir uma fé, ele não quer. Os prejuízos não quer. E aí já fala, não é bem assim, eu respeito todas as religiões, eu acredito muito em Deus. E aí começa a ser um discurso mais genérico, mais superficial. Agora, é fácil a gente olhar para celebridades e pensar que isso é realidade na vida deles. O difícil é a gente olhar para a nossa vida e pensar que nós também ficamos na superficialidade. Porque o aprofundamento no Evangelho exige de nós compromissos profundos também. E esses compromissos profundos cobram de nós certos preços. Mudanças na nossa atitude. Mudanças na maneira como nós lidamos com o mundo. Mudança na forma como nós lidamos uns com os outros. E nem sempre nós estamos dispostos a viver esse tipo de compromisso. Então ficamos no que é superficial. No que é público, no que é visível, no que está na superfície. Eu anuncio verdejantemente a planta do Evangelho. Mas no que é secreto, no que é oculto, no que é doméstico, eu não tenho esse compromisso. Nas justiças que são exigidas, na forma como eu conduzo a minha vida, na forma como eu conduzo o meu trabalho, na forma como eu conduzo o meu emprego, a minha empresa. Jesus não mexe nisso não, porque se mexer nisso eu vou ter que mudar toda a maneira como eu lido com isso, e isso vai fazer eu lucrar menos, isso vai fazer eu ter que pedir desculpa para quem eu não quero pedir, isso vai fazer eu agir de uma maneira diferente para quem eu tenho raiva. Não mexe nisso não, Deus. Deixa eu ir domingo na igreja, colar um adesivo no meu carro dizendo Deus é fiel, colocar uma música gospel bem alto. E o dia que ficar público, tudo que é secreto, eu visto um casaco laranja, eu subo uma montanha e está tudo certo. Deixa eu falar que eu sou pastor e que eu tenho relacionamento contigo, mas o dia que aparecer uma oportunidade de eu lesar o fundo garantidor com investimentos falsos, sendo pastor de uma igreja, eu faço. Porque isso está secreto. Público é eu pregando do púlpito todo domingo, sendo ordenado numa igreja. O que não falta, gente, é pessoa assumindo a superficialidade do evangelho e não deixando ele criar raízes profundas. O que não falta é gente que diz a plenos pulmões, eu sou evangélico. E o que é ser evangélico? É valorizar a família, enquanto trai a esposa. O que não falta é isso, o que não falta é isso. E aí quando essas coisas são descobertas, realmente eu caí, eu fui fraco. Eu cedi à tentação. O diabo, oh meu Deus, o diabo.
É o seu coração duro, pedregoso, que não deixa o evangelho se aprofundar. E de novo, enquanto você não deixar o evangelho se aprofundar, você não vai entender. E enquanto você não entender, você ainda não mostrou que crê. Ou a gente vai a Cristo com prejuízos daquilo que às vezes nosso coração deseja. Ou a gente nunca vai ter frutos para mostrar. Mas há um terceiro solo. E o terceiro solo é aquele que cai entre os espinhos. E os espinhos são a preocupação com a vida. E eu acho que é algo com o qual todos nós podemos nos identificar. Todos nós nos preocupamos. Não é verdade? Todos nós nos preocupamos. E em até certa medida, meus irmãos, essa preocupação é normal. Nós temos uma mentalidade que está plantada numa existência temporal e que consegue entender uma coisa muito importante, que é a causalidade. A gente consegue olhar para trás e ver o que resultou hoje, naquilo que foi lá atrás, e consegue olhar para hoje e prever mais ou menos o que vai ser lá na frente, ou pelo menos criar uma expectativa. Isso é uma habilidade humana muito importante. Essa relação de causa e efeito é importante que a gente consiga fazer isso. Mas ela também faz com que nós imaginemos todos os cenários. E ao imaginar todos os cenários, nós ficamos muito preocupados. E a preocupação com a vida começa a crescer. No tempo de Jesus e no tempo da escrita do Evangelho de Mateus, essa preocupação não era qualquer preocupação. Como eu já falei para os irmãos sobre ansiedade, essa preocupação era aquela com a perseguição. Especificamente com a perseguição. Especificamente com a perseguição. Preocupações com a vida, porque pela perseguição, nem sempre eles seriam mortos, até porque não era tão fácil matar alguém assim. Matar alguém até sempre é fácil, né? Mas não era tão fácil matar alguém e não sofrer as consequências da lei romana. Então, às vezes, ao invés de matar, fazia o quê? Vamos isolar os seus negócios, não vamos mais consumir da sua loja, não vamos mais comprar da sua plantação, não vamos mais incluí-lo nas relações sociais. E isso significaria um problema muito sério. Não vamos fazer negócio com ele, não vamos mais contratá-lo, vamos mandar embora. Isso ia significar perder alguma coisa. Essas são preocupações com a vida. Preocupações legítimas, não é, meus irmãos? Preocupações legítimas. Mas nem para esses o Senhor aliviou. É aqui no Evangelho de Mateus que o Senhor, escrevendo lá no capítulo 6 do seu Evangelho, como já foi pregado aqui na igreja até pela Jennifer, alguns domingos atrás, ele fala deles não andarem ansiosos com coisa alguma, porque o Senhor daria tudo o que era necessário a eles, mas é num contexto de perseguição, naquele povo que estava sendo perseguido. E ele fala, não ande ansioso por coisa alguma. Olha os lírios do campo, olha os pardais. Antes, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mas tem que ter fé para entender isso, e não é fácil entender isso. Tem que ter fé, e é difícil. Agora, meus irmãos, se Jesus não aliviou para pessoas que estavam preocupadas com a vida, porque estavam literalmente sendo perseguidas por causa da sua fé, o que acontece com a nossa preocupação diante da vida, que abafa a semente do Evangelho no nosso viver? Que não dá os frutos que deveria dar no nosso viver? E nós andamos muito preocupados, meus irmãos. Parece que a gente nem tem Jesus. Qualquer coisa já é um medo novo, qualquer coisa já é um desespero novo, qualquer coisa já é motivo para eu me encher de raiva de alguém, que eu já falei para os irmãos 1000 vezes e vou falar 1001 agora. O medo produz ódio. O medo produz ódio. Não é à toa que os ódios sociais do nosso tempo terminam em fobia. Porque medo produz ódio. Eu tenho medo, eu quero me defender de você. E uma boa maneira de me defender de você é ter ódio de você. Porque aí eu fico sempre alerta. Eu nunca me exponho. Amor sempre é se expor, né? Ódio é sempre se proteger. Nós estamos muito assustados, muito preocupados. Nós temos acesso a todas as informações do mundo. Se Jesus fala aqui de uma sementinha que cai no meio de espinhos, que são as preocupações com o mundo e o desejo da riqueza, quanto mais nós que no bolso carregamos ao mesmo tempo todas as preocupações do mundo e várias oportunidades de ganhar dinheiro. Vivemos assustados, temerosos.
abafados, as nossas ansiedades se tornam mais importantes do que Deus. E para repetir o que a Jennifer disse alguns domingos atrás aqui de manhã, essas preocupações colocam a nossa fidelidade em xeque. Porque quando eu estou preocupado, eu começo a encontrar subterfúgio para escapar daquilo que me dá medo, daquilo que me dá preocupação. E se eu precisar corromper os valores do Evangelho para me livrar dos meus medos, eu corrompo. A gente tem um fenômeno agora que é o evangélico, que produz conteúdo adulto em rede social. Não é recente. Recente é o acesso às plataformas. Antigamente já existia isso, né? Lá no passado, uma famosa celebridade brasileira que apresentava um programa de cunho adulto respondeu, porque frequentava a célula de uma igreja e se dizia parte da igreja, ainda que a igreja veio a público dizer, olha, ela nunca foi membro, nós estamos discipulando ela, tentando levá-la a um compromisso profundo com o Evangelho, mas ela disse numa entrevista, Jesus quer minha alma, não quer meu corpo. Então já é antigo isso, não existia essas plataformas que existem hoje. Mas agora existe. E por quê? O desejo de ganhar dinheiro. Deus quer minha alma, não quer meu corpo. As preocupações com a vida, a ganância, nos levam a corromper o que o Evangelho nos ensina. Esses dias tivemos carnaval. E algumas celebridades estavam aí em camarotes, postando fotos em redes sociais. E aí algumas pessoas começaram a falar assim, peraí, e não são só pessoas crentes não, tá? Peraí, mas isso aí não dizia que era crente, não estava na igreja tal, não bota foto lá levando os filhos na igreja. Outro dia pegou um violão, tocou aí uma música, estou imaginando, nem sei se essas pessoas eram isso. Pegaram um violão, tocou uma música aí, cantou aí, entra na minha casa, entra na minha vida. E agora está lá no camarote. E a pessoa poderia dizer, não, mas eu estou aqui, mas não estou em pecado. Mas será que isso não é superficialidade demais? Será que isso não é ceder demais à ganância? Não, aqui é como eu ganho dinheiro, isso é o meu trabalho. Mas será que todo trabalho é justificável do ponto de vista do Evangelho? Aí a gente olha para a nossa vida também. Aí a gente olha a maneira como a gente lida com os nossos trabalhos. E conhecendo um pouco a vida profissional dos irmãos, eu não identifico aqui nenhum trabalho que pareça ser incompatível com a fé. Mas é possível que seja, porque eu também não conheço a profundo nenhum deles. Mas aí a gente olha para a nossa vida e fala, talvez o meu trabalho não seja incompatível com a fé, mas a minha ética no trabalho é incompatível com a fé. Ou o que é exigido de mim é incompatível com a fé. Mas o desejo de ganhar dinheiro é um espinho que abafa o Evangelho. E aí a gente vai colocando como cristãos nesse país todas as coisas antes do Evangelho, todas as coisas antes da fé. Todas elas são mais importantes que a fé. Nenhuma delas trazem a mudança que devem trazer, então o Evangelho também não pode ser tão transformador assim, senão ele vai irromper essa minha lógica que está funcionando, ou que eu quero que funcione, e ele vai ser um entrave para funcionar. E aí a gente tem a resposta de por que quando a gente vai desenformar o bolo do reino de Deus, ele está despedaçado. Ele não dá nenhum cheirinho de que ele está bom. É porque o solo que está recebendo a semente do Evangelho não está comprometido em frutificar. Então tem o quarto solo. E o quarto solo é o bom solo. E qual é a característica desse bom solo? Essa boa terra ela é marcada pelo quê? Você viu a explicação de Jesus? Ele explica o que essa boa terra tem? Ele diz apenas que ele entende e recebe a palavra. Certo? Entende e recebe a palavra. Mas o que isso significa? A única coisa que a gente sabe sobre esse solo é que nele a semente dá fruto. É a única coisa. Que solo é esse, Senhor? Terra roxa, massapê, que solo é esse? Que tipo de areia, que tipo de terra, que tipo de nutrientes há aqui?
qual foi a técnica que foi usada aqui nessa terra. Não tem nada disso. Passou arado, usou qual adubo? Adubo animal, adubo químico, adubo orgânico. Nada. Jesus não fala nada. A gente só sabe que esse solo é bom porque ele dá fruto. Então, quando eu prego uma mensagem dessa para os irmãos, eu não estou incentivando os irmãos a duvidarem do seu coração. Eu não estou ensinando os irmãos a ficarem analisando que tipo de solo eu sou. Eu estou fazendo o desafio que Jesus faz nas suas parábolas. Ouviu? Entendeu? Frutifica. E que frutos são esses, meus queridos? E às vezes a gente lê esse texto e interpreta que esses frutos são pessoas convertidas. Afinal de contas tem números, e se tem número deve ser gente convertida. Não. Esses frutos são os frutos do Evangelho. São a transformação de vida, que envolverá certamente o testemunho. Porque não tinha jeito de ser um cristão comprometido, segundo o que é dito em Mateus, sem ser alguém que testemunha. É isso que o Senhor Jesus Cristo fala lá na grande comissão. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. Por quê? Porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Se você acredita na minha autoridade, você vai. Se você não acredita na minha autoridade, você não é crente. Então não tem jeito. Nesses frutos também está o testemunho. Mas não é só o testemunho, é toda a transformação de vida. Uma transformação de vida que vem do aprofundamento dessa semente no solo, meus queridos. Vem de nós entendermos essa semente, entendermos essa palavra. Porque o mais desconcertante dessa parábola é que só o primeiro solo é de gente que não crê. Todos os outros é de gente que em algum momento estava vinculado com a igreja. Ou seja, nós temos o potencial de ser qualquer um dos outros 3 solos. Só não seremos se em nós, Jesus Cristo, frutificar uma vida transformada pelo aprofundamento do Evangelho no nosso coração. E é por isso que a gente não pode, meus queridos, nos contentarmos com a nossa mediocridade. Essa que é a palavra. Com a nossa superficialidade no Evangelho. Hoje de manhã eu falei um pouco que é difícil viver o amor que Cristo nos pede na palavra. Mas é difícil viver a vida de Cristo em qualquer aspecto, não só no amor. Há uma tendência na nossa vida de se afastar de quem Jesus é. Há uma gravidade nos afastando da ascensão da nossa alma. Nos afastando de Deus mesmo. Nos puxa para longe de Deus. Não é natural a santificação, não é natural. É espiritual. E se é espiritual, nós precisamos mortificar a nossa carne. Nós não podemos baixar a nossa guarda, meus queridos. Diante do inimigo que quer roubar o Evangelho, não vai fazer isso porque ele já está no nosso coração. Do solo duro do nosso coração, das preocupações da vida que tentam abafar a nossa semeadura, nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos acreditar que a vida cristã se desenvolverá absolutamente naturalmente na nossa vida pelo mover mágico do Espírito Santo. Nós precisamos valorizar a graça que nós recebemos. Porque é de graça, mas não é barato. Não foi a gente que pagou, mas não foi barato. Então tem que dar o valor que essa graça tem. É assim que Dietrich Bonhoeffer interpreta o ensino de Jesus Cristo sobre o Sermão do Monte, ou no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus. Dizendo que o Sermão do Monte cobra de nós um compromisso com o Evangelho, não como se o Evangelho fosse pelas obras. Não, não é, é graça de Deus. Não fui eu que criei a semente, ele que semeou em mim. Mas eu não posso tratar algo que foi de graça como sendo algo sem valor, como sendo algo barato, porque não é barato. É um presente valiosíssimo que eu devo cultivar. E me assombra o pensamento de que nós podemos ficar décadas na igreja e continuar no grupo da superfície. Que nós podemos ficar décadas na igreja
e os espinhos que nos circundam estarem falando mais alto e vivendo de maneira mais intensa do que a própria semente do Evangelho no nosso coração. Nós estamos num ponto decisivo das nossas vidas, meus irmãos. O ponto de decidirmos por sermos sérios no nosso compromisso com Jesus. Nós precisamos de seriedade no nosso compromisso com Jesus. Nós precisamos buscar a Deus de coração, porque Ele não está distante de nós. Nós precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Nós precisamos identificar na nossa vida aquilo que não agrada a Deus e abrir mão disso e deixar que a semente do Evangelho frutifique em nós. Que os nossos lábios só profiram aquilo que é da palavra de Deus. Só falem verdade. E isso vem das coisinhas pequenas, meus queridos. Eu não quero falar aqui que nós não matemos ninguém, ainda que a palavra de Deus fala não matarás. Mas eu não acho que nenhum de vocês aqui seja assassino. Eu acho que vem desde antes. Vem desde o fofocar. A língua que dá vida e dá morte, como fala lá em Tiago e fala lá em Provérbios. Uma pequena fagulha que pode pôr fogo numa floresta. E não estou falando sobre adultério apenas, abandonar a família e ir embora, ou coisas ainda piores do ponto de vista sexual. A gente está falando das coisas mais profundas, do cobiçar, do olhar luxurioso. Porque é nesse nível de profundidade que o Senhor quer trabalhar na nossa vida. Eu não estou falando simplesmente no golpe financeiro de milhões. Eu estou falando dos pequenos desvios, das pequenas sonegações, das pequenas desonestidades. Porque se está no nível das grandes, aí você já sabe muito bem, você nem precisava ter ouvido nada disso que eu estou falando aqui. Talvez fosse melhor você ter ficado na sua casa, ao invés de vir aqui e achar que Deus gostou um pouquinho de você essa semana, que fez grandes coisas erradas e está aqui. Então, seu único caminho aqui hoje, meu querido, você devia estar aqui sim, obrigado por estar aqui, né? Deus te abençoe. Mas seu único caminho aqui hoje é quebrantar seu coração, se ajoelhar e falar, Senhor, não deixa eu passar mais um segundo na minha injustiça. Mas o Senhor não quer que você, que cai nas pequenas coisas, olhem para as grandes coisas, que faz as pequenas desonestidades, olhem para o Zétel da vida e fala assim, o cara se diz pastor e rouba milhões. Eu estou tranquilo. Não. O Senhor está te dando uma oportunidade de ser sincero, verdadeiro com Ele, de aprofundar-se no seu relacionamento com Ele. E vou dizer, o semeador é bom, porque é Jesus. A semente é boa, porque é a palavra de Deus poderosa. Se você tiver isso aqui de disposição para combater tudo que tenta impedir essa semente de florescer, Ele vai fazer o resto. Porque até isso já é Ele fazendo na sua vida. Amém, meus queridos? Vamos nos aprofundar. Vamos nos aprofundar. Vamos buscar mais a Deus. E nós vamos falar mais sobre isso nos próximos domingos. Amém? Vamos orar, queridos. Eu vou dar um tempo para você orar. Você vai falar com Deus. Você vai confessar as incoerências que existem entre a fé que você professa e a vida que você leva. Mas você também vai pedir ao Senhor, não só pelo perdão, mas pela renovação, a edificação, o fortalecimento. E que Ele fundamente a sua vida e faça crescer raízes para que você dê frutos transformados.
Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, pela sua bondade e misericórdia, pela longanimidade, a paciência com que o Senhor tem para conosco. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos alcança com a tua palavra e tem, ó Deus, movido os nossos corações para frutificarmos mais segundo a tua vontade. Nos ensine, Senhor, a sermos coerentes com aquilo que o teu evangelho prega. Nos ensina, Senhor, a viver de fato a santificação que o Senhor pretende que nós tenhamos. Nos fortaleça, ó Pai, no nosso compromisso com Jesus Cristo. Opera em nós, ó Deus, a frutificação, que através de nós, ó Pai, a tua palavra seja vista, proclamada, anunciada, demonstrada no mundo que não conhece o evangelho. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor nos perdoa dos nossos pecados, e eu tenho certeza, ó Pai, que os pecados confessados aqui essa noite recebem do Senhor, que é fiel e justo, o perdão. Mas nós queremos, ó Pai, viver de maneira ainda mais profunda. Nós queremos pecar outros pecados, ó Deus, ao invés de cair sempre nos mesmos erros. Queremos ser aperfeiçoados, ó Pai, caminhar para desafios mais profundos, nos dê vitória, ó Deus, na superficialidade dos nossos combates, para que travemos batalhas mais profundas e mais maduras, ó Pai. Nos fortaleça na tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.